Olá, meus amigos. É um prazer estar de volta, né? Hoje nós vamos fazer um resumo sobre características gerais do continente africano. Nós vamos fazer um apanhado sobre sua composição, né? Vamos fazer também uma análise do seu quadro natural, vamos fazer uma análise do seu quadro social e do quadro político do continente africano. Bom, eu sou o professor Flávio Vasco, né, e a temática da aula de hoje são características gerais do continente africano. Bom, imediatamente nós temos aqui um mapa político do continente africano, que é constituído por 54 países. É o continente com maior número de países no mundo. Não é o maior continente a nível territorial. A África ainda é menor que o continente asiático. No entanto, né, é o continente mais subdividido, com 54 países, dividido em 5 regiões. A África hoje possui aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, o equivalente a toda a população da Índia. No mapa ao lado, a gente vê o mapa político do continente africano, né, colorido, né? No entanto, o mapa que está à sua esquerda, né, é que mostra a divisão política do continente africano com os seus 54 países. A localização do continente africano, né, ela é uma localização que podemos considerar privilegiada, o que vai dar ao continente africano um extraordinário quadro natural. Esse quadro natural também vai trazer, né, grandes riquezas para o continente africano. Como diria a grande professora Berta Becker, né? África, pobre continente rico. Pobre do ponto de vista social, rico do ponto de vista natural. Então, a localização do continente é fundamental, né, para a presença de grandes riquezas naturais. Só para você ter uma ideia, né, o continente africano é o único que possui terras nos 4 hemisférios do planeta: norte, sul, oriental e ocidental. Né? Isso ocorre porque o continente africano é atravessado por essas linhas imaginárias. O Equador, que divide o mundo em norte e sul, o Trópico de Câncer, né, que delimita, né, justamente a zona tropical do norte, né, o Trópico de Câncer delimita a zona tropical do norte com a zona temperada do norte, o Trópico de Capricórnio, que delimita a zona tropical do sul e a zona temperada do sul, e no sentido leste-oeste, a gente observa a divisão a partir do meridiano de Greenwich. Então, resumindo, né, a posição latitudinal e longitudinal possibilita o continente africano de ter grandes riquezas naturais. Riquezas relacionadas ao subsolo, no caso minério, né, grandes áreas florestais, como é o caso da floresta equatorial do Congo, e um dos maiores bancos biogenéticos do mundo, como é o caso do próprio deserto do Saara. Também apresenta em seu território grandes rios, a exemplo do rio Nilo, o próprio rio Congo, e presença também, né, de recursos relacionados principalmente, né. No entanto, né, a região, o continente africano, apesar de toda a riqueza natural, do ponto de vista social, né, apresenta um extraordinário quadro de pobreza. Né? Essa pobreza, né, com grandes surtos de fome, presença de guerras civis, diversos conflitos étnicos, né, religiosos, inclusive, até nos dias de hoje, a gente observa também, né, situação de
escravidão, prostituição, trabalho infantil e disseminação, né, de doenças sexualmente transmissíveis, como é o caso da AIDS, né? Essas são mazelas que vêm penalizando o continente africano, para as quais o mundo não demonstra interesse em encontrar soluções. A AIDS é a principal causa das mortes, né, no continente africano hoje, e alguns pesquisadores acreditam que a expectativa de vida média, né, em algumas nações do continente chega a apenas 30 anos. Realmente é uma expectativa de vida muito baixa, devido ao quadro social africano ser extremamente desfavorável. Aí nós temos a visualização, né, em relação à AIDS no continente africano, né? Primeiramente, também em relação à fome, né? Certo? E um apelo, né? África, um continente em extinção. Né? 70% das vítimas da doença elas estão justamente no continente africano. Bom, um outro quadro importante que a gente pode ressaltar sobre a África, além de seu quadro natural extraordinário e riquíssimo, a presença de graves problemas sociais relacionados à fome, à miséria, doenças, quadro de subnutrição, a gente também observa a presença muito forte de conflitos no continente africano. Esses conflitos eles também dificultam, né, o desenvolvimento, né, de muitos países na África. Eles dificultam, né, a saída de questões sociais, a saída de questões políticas, né? Então, os conflitos eles representam, na verdade, um agravante para o quadro de miséria no continente africano. Golpes de estados, rivalidades tribais, luta pela posse de riquezas são alguns fatores que nos ajudam a compreender os conflitos dessa região. Lógico, a causa talvez mais importante para esses conflitos nos dias de hoje estão relacionados às fronteiras artificiais criadas, né, no processo de divisão do continente africano pelas grandes nações europeias, exatamente no século XIX. A Conferência de Berlim, né, divide o continente africano entre as principais nações europeias, tá? E essa divisão não respeita a divisão natural do continente. As tribos, né, vamos chamar assim, elas viviam separadas por fronteiras naturais. O colonizador chega e implementa as fronteiras artificiais, não respeitando suas diferenças étnicas e tribais. Lógico, quando você coloca povos inimigos no mesmo território delimitado, né, esses povos eles vão começar a tirar suas diferenças, mergulhando o continente africano em diversos conflitos étnicos tribais que assombram o continente na atualidade. Bom, isso está diretamente relacionado com o processo colonial europeu imposto ao continente, né, no passado, justamente no século XIX, e esse processo colonial ele vai perdurar, né, durante um bom período do século XX, por volta de 1960, começa um processo de descolonização do continente. No entanto, né, apesar da descolonização, a presença da miséria e da exploração ela continua no continente. Sai a colonização e entra o imperialismo. Então, na verdade, a África nunca se livrou, né, de fato, né, das garras, né, coloniais e imperialistas. Hoje, o continente africano ele vive principalmente, né, diante do processo de globalização, né, controlado fundamentalmente pelos interesses econômicos da China, que proporciona grandes investimentos, né, na exploração dos recursos naturais da África. Bom, o processo de colonial europeu, né, os estados africanos, como eu disse, eles foram criados a partir dessas fronteiras artificiais estabelecidas, né, pelos colonizadores europeus que dividiram, né, exatamente o continente africano a partir da Conferência de Berlim.
Aí está, por exemplo, dois mapas que são muito importantes e costumam vir, principalmente nas provas aí do Enem. Já observei a visualização desses dois mapas diversas vezes em provas de vestibulares pelo Brasil. A gente tem aí do seu lado esquerdo, né, uma divisão étnica do continente, certo? Essa divisão perdurava antes do processo de colonização da África. E aqui do seu lado direito a gente observa, né, a partilha do continente africano a partir dos interesses coloniais. Então a gente observa que diversos povos foram colocados dentro do mesmo território e muitos desses povos tinham profundas diferenças entre. Vamos lá. Vamos dizer assim que a África realmente, né, foi retalhada em territórios coloniais a partir da Conferência de Berlim, que ocorreu entre 1884 e 1885. Né? A reunião aconteceu justamente na Alemanha, tá? Envolveu 15 nações europeias, além dos Estados Unidos. Né? O objetivo seria justamente dividir o continente a partir dos interesses coloniais. Essa divisão, posteriormente, já no século XX, ela vai trazer alguma insatisfação, principalmente para dois países europeus, a Alemanha e a Itália. A insatisfação da Alemanha e da Itália com a partilha da África, já no século XX, vai representar uma das causas, né, para a Primeira Grande Guerra Mundial do século XX. Então, uma das causas fundamentais da guerra foi a insatisfação da Itália e da Alemanha com a partilha da África. Ok? Aí está uma figura, né, uma representação, né, um cartoon da época, né, como se o continente africano, né, fosse uma imensa pizza, né, dividida aí pelas principais nações europeias. A gente tem a presença aqui, né, do alemão, do inglês, da rainha, né, elementos que desenvolveram a partilha do continente. Essa gravura, esse cartoon, eu também já vi em várias provas de vestibulares pelo Brasil e também na prova do Enem. Aí está um quadro, né, também um cartoon interessante, mostrando duas fases. A fase 1, com a presença do colonizador, certo? Aqui com a bandeira da França, da Inglaterra, né? O africano, né, dando um adeus para a presença do colonizador, e logo em seguida chegando o imperialista, né? Aqui ele traz uma só bandeira, que é a bandeira do dinheiro, a bandeira do capitalismo. Né? No caso, hoje, diante do processo de globalização do continente, a África ocupa um lugar, né, de mero fornecedor de matéria-prima, principalmente para a China. Aí está um pouquinho da África, né, do século XXI. Né? Aqui, como eu disse, né, esse mapa central, a gente observa o mapa da África, né, e a bandeira da China em cima. Né? Realmente isso é muito forte. Vale a pena dizer que a China, junto com outros países, no caso China, Brasil, Rússia, África do Sul e Índia, né, eles constituem os BRICS, e os BRICS também fazem profundos investimentos no continente africano, com o objetivo de exploração de seus recursos naturais. Então, hoje, os maiores investidores no século XXI sobre o continente africano é justamente a China, né, Brasil, Índia, que são os países que compõem, né, esse grupo conhecido como BRICS hoje. Bom, meus amigos, hoje a gente faz esse resumo sobre o continente africano. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. E a gente vai desenvolver uma próxima aula sobre características fundamentais do continente americano. Bons estudos a todos e felicidades.